a escola historiográfica grega. Vídeo número 2. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a segunda forma de se produzir história que se tem registro, que é a historiografia grega. No vídeo 1 nós tratamos sobre a narrativa historiográfica mítica. Nosso objetivo central nessa videoaula é abordar as características da história escrita na sociedade grega e como podemos definir a historiografia na Grécia. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, faça um comentário e vamos para o vídeo. O aparecimento da história. A segunda forma de produção da história é a grega. A primeira vai ser a história mítica, que nós vimos no vídeo anterior. A narrativa mítica não vai desaparecer, ela vai permanecer até os dias de hoje, como explicação da realidade, junto com outras formas. Ao recontar ou recopiar, os homens passaram a refletir sobre elas. E é dessa reflexão repetida sobre a escrita da história que os gregos vão chegar a novas conclusões. Exemplo será Hecateu de Mileto, um historiador grego da Ásia Menor do século V a.C. Ele diz que vou escrever o que eu acho ser verdade, pois as lendas gregas parecem muitas e até risíveis. Se percebe aqui que os historiadores gregos, começam a se preocupar com a produção da narrativa histórica. Eles querem agora se afastar das lendas, das crenças, das superstições que se faziam presente na narrativa história mítica para uma narrativa histórica mais afinada com os fatos reais, como eles realmente ocorreram. História e filosofia. A história, como explicação da realidade dos fatos, nasce unida à filosofia. A filosofia abrangia, na época, todo o conhecimento geral, como a astronomia, a matemática, a biologia, a política e a psicologia. E dessa reflexão sobre a escrita da história, os gregos vão descobrir a importância da explicação histórica. Heródoto, de acordo com a explicação de Hecateu de Mileto, se propõe a fazer investigação à procura da verdade. Heródoto vai ser considerado o pai da história por ser o primeiro historiador grego a usar a palavra história no sentido de investigação e pesquisa. A primeira obra de Heródoto começa assim: eis aqui a exposição da investigação realizada por Heródoto de Alicarnasso para impedir que as ações realizadas pelos homens se apaguem no tempo. Aqui nós vemos o desenvolvimento de um novo método historiográfico. Ele e os primeiros historiadores gregos vão indagar seus contemporâneos para escrever a história e vão também consultar as tradições orais e os registros escritos. A abrangência da história escrita pelos gregos. Os gregos querem conhecer a organização de suas cidades-estados, as transformações que as cidades-estados sofreram. Os historiadores gregos buscam agora explicações para os momentos e situações que atravessam as sociedades nas quais vivem. Heródoto estuda, por exemplo, a guerra entre os gregos e os persas, a guerra onde a Grécia luta com a expansão imperialista persa e garante sua independência e desenvolvimento posterior. Tucídides estuda a Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Atenas e Esparta. Podemos perceber aqui que os historiadores gregos estão ligados à sua realidade mais imediata. Eles estão preocupados com as questões históricas do momento. Não há uma preocupação com a origem de sua sociedade distante, remota e atemporal, como ocorria com os historiadores da narrativa mítica, que nós estudamos no vídeo anterior. Mas há aqui tentativas de entender o momento histórico concreto, presente ou de um passado próximo. E essa nova mentalidade grega sobre a escrita da história vai nos trazer aqui novas características para essa escrita, para essa nova metodologia de se fazer história. Há agora uma narração temporal, cronológica. A narrativa agora se usa do calendário, no que se refere a fatos reais, que se refere a uma realidade concreta. Não se preocupa em conhecer uma realidade atemporal. Preocupa-se agora em conhecer historicamente a realidade específica em que se vive, no tempo determinado e num determinado espaço. Exemplo, quando Tucídides estuda, pesquisa para escrever a história da Guerra do Peloponeso, ele está preocupado com um fato, um acontecimento, um espaço que é a guerra
que se deu entre Atenas e Esparta, num determinado espaço que é a Grécia. E ele está preocupado também com um determinado tempo, que é o século V e o século IV a.C., momento histórico em que a Guerra do Peloponeso ocorre. As explicações da nova história grega não é mais atribuída a causas sobrenaturais, mitológicas, religiosas, num tempo remoto que não se sabe quando e onde ocorreu. Não, as explicações da nova história grega não são mais os deuses os responsáveis pelo destino dos homens. Eles começam a examinar os fatores humanos como os costumes, a ação do clima, os interesses econômicos, os interesses políticos e assim as explicações da nova história grega, elas estão focadas no tempo presente e no passado próximo. Há, portanto, nessa produção historiográfica grega, uma preocupação com a apuração da verdade. Um exemplo é o historiador grego do século II a.C., Políbio. Ele escreve: desde que um homem assume a atitude de historiador, ele tem que esquecer todas as considerações como o amor aos amigos e o ódio aos inimigos, para que essas relações não interfiram na sua narrativa e desvirtue a sua narrativa do caminho da realidade dos fatos. Políbio, ele testemunha a ascensão de Roma sobre a Grécia e sobre todos os povos do Mediterrâneo. Ele foi refém durante 16 anos de Roma e procurou saber, pesquisou como, em aproximadamente 50 anos, os romanos se tornaram donos do mundo habitado, do mundo mediterrâneo. Então você vê aqui que o objeto de pesquisa do historiador Políbio é a ascensão de Roma. Ou seja, ele está preocupado em escrever, em explicar uma narrativa histórica que faz sentido aos seus contemporâneos. Roma domina a Grécia e, portanto, domina também o modo de escrever a história. A cultura romana é em grande parte herdeira da cultura grega. Os romanos vão acrescentar ao modelo grego de escrever a história uma noção utilitária, pragmática. Eles procuram escrever uma narrativa histórica que explica o presente ou o passado próximo. E essa história escrita em Roma vai exaltar o papel da Roma no mundo, servindo ao seu imperialismo. Até Políbio escreveu: Roma é a obra mais bela e útil do destino, a quem todos devem submeter-se. A história é vista, portanto, como a mestra da vida, levando os homens a compreenderem o seu destino. Roma, portanto, é o centro do mundo e a imposição de seu destino é o destino histórico mundial. Nós vemos aqui